Vocês já sentiram, meus caros ouvintes, aquele calafrio repentino quando as portas de um elevador se fecham atrás de vocês, selando-os em um cubo de metal, subindo ou descendo para um destino incerto? Às vezes, o maior medo não está no que se esconde à vista, mas naquilo que se esconde nas frestas, nos números que mudam, no silêncio que se instala. Hoje, vou lhes contar uma lenda que ecoa pelos modernos arranha-céus da Coreia do Sul. Um segredo transmitido em sussurros sobre os elevadores que não obedecem e as presenças que eles carregam. Não é um fantasma que atravessa paredes, mas algo que se prende ao próprio mecanismo e que, uma vez que você o sente, jamais se liberta. A Coreia do Sul, com sua tecnologia de ponta e suas cidades que alcançam o céu, também guarda histórias que arrepiam. Por trás do brilho das luzes de neon e da agitação constante, existe um folclore antigo que se adapta aos novos tempos, e os elevadores, esses símbolos de progresso, tornaram-se, para alguns, portais. Dizem que, em certos edifícios, em certas horas da noite, um elevador pode levá-lo não ao seu andar, mas a um lugar que não deveria existir. E o que o espera lá, meus amigos, não é para os fracos de coração. Eu me lembro bem do caso de Min Jun, um jovem programador com uma mente brilhante e uma vida totalmente digital. Ele vivia em um arranha-céu moderno em Gangnam, um daqueles prédios cheios de escritórios e apartamentos de alto padrão. Min Jun não acreditava em lendas, em fantasmas. Para ele, tudo era algoritmo, dados, lógica. Ele era um cético convicto, mesmo quando colegas e vizinhos mais velhos sussurravam sobre incidentes nos elevadores de serviço do edifício, aqueles que eram usados para entregas e menos frequentados pelos moradores. Falavam de andares que não existem, de figuras que aparecem e somem. Min Jun ria, claro, com seu sorriso confiante e sua crença inabalável na ciência. Pobre coitado, ele não sabia que a lógica dele estava prestes a ser testada desde que Min Jun se mudou para o apartamento no 23º andar. Ele notou uma peculiaridade nos elevadores de serviço. O cheiro era um aroma estranho, químico e adocicado, quase como formaldeído misturado a pólen de crisântemo, que se infiltrava no metal e no ar. E os sons. Os sons. Um zumbido sutil que parecia vir das paredes, acompanhado de um rangido metálico, quase como um lamento, que não correspondia ao movimento suave do elevador. Ele tentava ignorar, atribuir ao desgaste do maquinário. Eu via, nos poucos momentos em que ele parava para pensar, uma pequena inquietação em seus olhos, um vislumbre de dúvida que ele rapidamente reprimia. Nos primeiros dias, Min Jun tentava racionalizar. O cheiro, desinfetante de limpeza, o zumbido, ruído elétrico, mas as coisas começaram a se desdobrar de um jeito que desafiava sua crença. Os botões dos andares no painel pareciam ter vida própria. Ele apertava o 23, mas o elevador parava no 13, ou no 17, ou no 7, antes de seguir. E as luzes internas piscavam, às vezes, de forma errática, como se um circuito estivesse com defeito. Pequenos objetos, como a carteira que ele esquecia no bolso do casaco, desapareciam por horas, apenas para reaparecer dentro do elevador, jogados ao chão, cobertos por uma fina camada de fuligem negra e fria. Alguém ou algo estava brincando. A dúvida começou a corroer a mente de Min Jun. Ele via vultos no canto do olho, sombras que se alongavam e se contorciam nos reflexos das portas de metal do elevador, especialmente quando ele estava sozinho. Sua concentração diminuía.
Ele perdia o sono, sua pele ficava pálida. Ele tentava atribuir tudo ao cansaço, ao estresse do trabalho. Mas a paranoia, meus caros, a paranoia é um parasita astuto. Ela se instala devagar, como uma névoa fria, e vai corroendo a razão. Eu via nos olhos dele o início do desespero. Então, Min-jun viu, não em um flash, mas lentamente, enquanto ele subia para o seu apartamento, tarde da noite. Ele estava sozinho no elevador, o número 23 iluminado no painel. O elevador parou no 13º andar. Embora ninguém tivesse apertado o botão, as portas se abriram lentamente para um corredor escuro e vazio. Min-jun apertou o botão fechar, mas as portas permaneceram abertas. Foi então que ele viu, no fundo do corredor, em um borrão cinza e sem forma, uma figura alta, esguia, com longos cabelos escuros que pareciam flutuar no ar. Ela estava parada, observando-o. O rosto era uma mancha escura, sem traços, mas Min-jun sentiu uma presença, uma frieza que não vinha do ar-condicionado. O grito de Min-jun era abafado, quase um chiado. Ele recuou para o fundo do elevador, tentando desesperadamente apertar o botão de emergência. As portas se fecharam lentamente, com um ranger metálico, selando a escuridão. Min-jun se encolheu, o corpo tremendo, e só conseguiu respirar quando o elevador finalmente reiniciou sua subida. Depois daquilo, a sanidade de Min-jun começou a desmoronar. Ele tentava falar sobre o que viu para seus amigos e colegas, mas suas palavras saíam truncadas, confusas. Eles achavam que ele estava tendo um colapso nervoso, que o estresse de sua vida de programador havia finalmente o dominado. Ele tentava evitar o elevador, usava as escadas, mesmo para o 23º andar, mas a presença não o abandonava. Ele a via agora em todos os reflexos, nas vitrines das lojas, na tela do seu computador, na superfície do seu café. Os sussurros se tornaram vozes frias e sedutoras, chamando-o, convidando-o a entrar. Ele começou a ter pesadelos vívidos que se misturavam à sua realidade. Sonhava com a figura esguia, cujos olhos vazios o chamavam, e cujos braços longos e esguios pareciam se estender para ele, convidando-o para um andar que não existia. Ele era arrastado para um labirinto de corredores idênticos, sem portas ou janelas, onde a figura estava em cada canto, observando-o em silêncio. A entidade sussurrava enigmas sobre o tempo que se dobrava, sobre o que está entre os andares e sobre como os elevadores eram portais, não para a morte, mas para um esquecimento. A dúvida sobre sua própria sanidade o corroía até o osso. Estava ele enlouquecendo, ou a presença era mais do que ele podia suportar? Uma noite, a última noite que o viram, os vizinhos de Min-jun ouviram um som vindo de seu apartamento. Não era um grito, mas algo mais sutil. Um som de metal rangendo e um leve zumbido. Eles ligaram para a segurança do prédio. A porta do apartamento estava entreaberta. O apartamento estava em completa escuridão. Min-jun foi encontrado dentro do elevador de serviço. Não havia sinais de violência. Ele estava deitado no chão, em uma posição estranha, com os olhos abertos e fixos no teto. Um sorriso pálido e sereno brincava em seus lábios, mas seus olhos estavam vazios, completamente vazios. E um frio intenso emanava dele, um frio sobrenatural que enregelava o ambiente. E o cheiro de formaldeído e pólen de crisântemo, o cheiro da desolação, era insuportável.
O elevador, estranhamente, estava parado entre o 13º e o 14º andar, suas luzes piscando erraticamente. O que aconteceu com Min-jun? Os relatórios da polícia falaram de uma parada cardíaca súbita, mas aqueles que o conheciam, que sentiram o frio, que viram o sorriso vazio e o elevador parado entre andares, sussurram outra verdade. Ele foi levado. O elevador, a entidade, o reclamaram. Sua mente, sua alma, foi substituída. A figura de Min-jun permaneceu, mas a essência, a pessoa, havia passado para o outro lado, para o andar que não existe. E o elevador? Bem, o elevador continua a subir e descer, às vezes parando em andares vazios, suas luzes piscando como olhos observadores. Até hoje, meus amigos, a lenda do elevador assombrado persiste nos arranha-céus da Coreia do Sul. E, de vez em quando, surgem relatos de pessoas que se veem presas em elevadores que param em andares desconhecidos, ou que juram ver uma sombra, um movimento, no canto de seus reflexos nas portas de metal. Será que são apenas falhas mecânicas? Ou a lenda é mais do que um conto de fantasmas? Um aviso para aqueles que se atrevem a desvendar os segredos dos espaços confinados? E se, da próxima vez que você entrar em um elevador, ele parar em um andar desconhecido e as portas se abrirem para a escuridão, você terá coragem de olhar? Pensem bem, pois às vezes o maior terror não está nas profundezas da floresta ou nos espelhos, mas naquilo que se move nas entranhas de uma máquina, te levando a um destino que você nunca escolheu. O que você faria se o elevador não obedecesse?